Oi, oi! Cá estamos nós de novo, mais um episódio do nosso podcast Sentido Pra Que Te Quero. E eu quero começar agradecendo pela recepção maravilhosa que o primeiro episódio teve. Eu não me esperava que uma gravação de um episódio assim, tarde da noite, iria sair em tantos feedbacks positivos. Isso, inclusive, me deu uma motivada, não vou mentir, para gravar logo o próximo episódio, né? E tentar definir um pouco a estrutura do podcast. Estou pensando aqui, estou articulando em fazer esse podcast dividido em quadros para facilitar. Então, vamos ter aqui alguns quadros nesse podcast, né? Vamos falar um pouquinho sobre reflexões de modo geral sobre sentido. Mas esse episódio de hoje, ele vai estar pautado e focado em desenvolver pilares da abordagem, focar, aprofundar os principais conceitos. Então, esse quadro vai ser chamado Logoterapia de A a Z. Então, o tema hoje aqui que eu quero trazer para a gente pensar um pouquinho, para refletir, é um tema que muitas pessoas me perguntam, sentem dificuldade de compreender um pouco melhor sobre o que é a dimensão noética. Afinal, o que é essa dimensão? E por que eu digo isso? Que a dimensão noética é um dos conceitos mais importantes, né, da logoterapia. Claro, temos vários que são relevantes, mas a ideia de uma dimensão noética, ela representa também uma grande quebra, mudança de paradigma nas psicoterapias de modo geral. Porque a dimensão noética representa aí uma terceira dimensão do ser humano e é algo que nenhuma outra abordagem tem. Inclusive, essa é uma grande dificuldade muitas vezes que muitos logoterapeutas têm em articular a abordagem com outras abordagens, porque a visão de homem da logoterapia, ela é muito particular. Ela é a única que vê, reconhece o homem, o ser humano, na verdade, a partir de 3 dimensões. Então, um logoterapeuta, ele precisa saber muito bem, o que é a dimensão noética. E vez ou outra eu me pego percebendo que as pessoas ainda têm dificuldade de entender o que é a dimensão noética, têm dificuldade não só de conceituar, mas também têm dificuldade de trazer para a prática mesmo, de reconhecer de forma prática como é que eu trabalho com a dimensão noética, como é que eu vejo ela se manifestar, né? De modo geral. Então, às vezes a sensação que eu tenho aí, você que tá aí escutando do outro lado pode dizer, é que as pessoas, elas sabem o que a dimensão noética é do ponto de vista conceitual, conceito ela sabe, mas a prática ali, ela fica um pouco sofrida, vou dizer assim. Ela fica um pouco sofrida. Bom, então vamos lá, né? O que é a dimensão noética? Bom, a dimensão noética, ela corresponde ao núcleo, né, mais cêntrico do ser humano. A logoterapia, Frankl, ele foge um pouco de uma lógica estratificada, ou seja, ver o ser humano em estratos. Ele traz um modelo cêntrico, como se fosse um círculo, né? Então é como se você pegasse assim, uma bola, imagina uma bola, um cilindro, você corta no meio e você ia ver vários pequenos círculos ali, né? É esse modelo que a logoterapia, que Frankl, ele trabalha. Então, a dimensão noética seria aí essa parte mais central, ou seja, um núcleo, vamos dizer assim, mas que se relaciona com as outras dimensões, que seria, no caso, a dimensão psicofísica, né? Psíquica e somática. Portanto, a gente não tem como tirar. Não sei se vocês já viram aquelas bolinhas que são várias bolinhas uma dentro da outra e você consegue tirar e separar. Não dá para fazer isso quando se trata de ser humano. Então, não tem como separar a dimensão noética da dimensão psíquica e da dimensão somática. Elas interagem, elas se interrelacionam, mas elas estão ali. Elas têm suas funções específicas e elas têm aspectos que partem necessariamente delas. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, em cognição, a cognição ela vai partir da dimensão psíquica,
né? Mas quando eu vou olhar psicofísica, vamos lá, né? Porque quando a gente tá falando de cognição, a gente também tá falando de algumas funções cerebrais, de alguns aspectos nesse sentido. Mas enfim, quando a gente tá falando de dimensão noética especificamente, a gente tá falando da dimensão mais saudável do ser. Né? Aquela dimensão que ela não adoece. Ela não adoece, mas ela pode ficar inacessível. Então, o núcleo que representa, que permite, vamos dizer assim, a nossa autenticidade é a dimensão noética. Nossa forma única de ser. Por quê? O que parte dessa dimensão, né? Parte da dimensão noética os nossos valores. Nossos valores partem da dimensão noética. A vontade de sentido parte da dimensão noética. A espiritualidade também parte da dimensão noética. E também as potencialidades humanas, que popularmente é chamada de recursos noéticos, que seria aí nossa capacidade de autodistanciamento e de autotranscendência, a Franca vai dizer, né? Em outro momento a gente pode ter um podcast específico para falar sobre recursos noéticos, porque esse tem sido um tema que eu tenho aprofundado, tenho falado muito sobre ele, porque até então a gente tem pouca coisa escrita em português. Inclusive, fica a dica aí pra você, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os recursos noéticos. Atriz, segue lá, oficial_atriz. É uma empresa, somos um grupo, eu e 2 colegas, a gente elabora recursos terapêuticos. E a gente tem o primeiro material publicado em português sobre recursos noéticos, né? Um guia específico para psicólogos e logoterapeutas. Então, você pode dar uma conferida lá também, nesse material. Então, a gente pode dizer que a dimensão noética, a noção de dimensão noética, a compreensão do que seria a dimensão noética, ela corresponde àquilo que nos torna propriamente humanos. Porque se todos esses aspectos, que é a espiritualidade, a vontade de sentir, a responsabilidade, inclusive, né? E as potencialidades, falei dos valores também, nem lembro se eu falei dos valores, mas enfim, os valores, se todos eles partem da dimensão noética e todos eles são aspectos que são próprios do ser humano, então outros seres não têm esses aspectos, né? Não tem a noção de responsabilidade, a noção de finitude, inclusive, valores, espiritualidade, vontade de sentido. Então, realmente, a gente pode dizer que a dimensão noética é algo que parte especificamente do ser humano, né? Tudo bem, conseguimos compreender isso, conseguimos compreender a relevância, então, que a dimensão noética tem, em termos de ser aquilo que nos caracteriza como sermos autênticos. Porque a nossa autenticidade, ela está diretamente relacionada com a nossa noção de responsabilidade, com a nossa noção de vontade de sentido, a percepção de vontade de sentido, e com os nossos valores. Tanto mais eu me distancio dos meus valores e eu assumo valores que são de uma outra pessoa, por exemplo, mais inautêntico a você. Então, a dimensão noética, ela também representa uma dimensão importante para a nossa autenticidade. Você vê a importância que é você trabalhar com a dimensão noética, então, né? E quando eu falo que a logoterapia ela é a única que vê, que percebe o ser de uma forma tridimensional, esses conceitos que estão aqui na logoterapia, que é valor, responsabilidade, não é como se eles não tivessem outras abordagens, não é como se elas negassem, não é isso. Mas elas não trabalham da mesma forma que nós trabalhamos. Essa noção, inclusive, de saúde da dimensão noética, ela ser vista como uma dimensão propriamente saudável, ela é importante para um outro conceito muito popular na psicologia, que é a noção de resiliência. Essa capacidade de resistência diante das adversidades. Bom, tem muitos logoterapeutas, inclusive, que não gostam do termo resiliência, como ele é um conceito que vem das ciências naturais, mais especificamente da física, como se fosse você querendo pegar um conceito que é puramente naturalista em algo existencial. Então, alguns logoterapeutas não vão gostar muito do uso do termo resiliência. Frankl, inclusive, não usa esse termo, porque esse termo também não existia na época, assim, associado com a psicologia, mas Frankl vai falar de uma força desafiadora do espírito. Obviamente, eu sei que esse termo espírito deturpa um pouco as coisas, né? Mas a gente pode falar de força desafiadora da dimensão noética, então? Podemos dizer isso? Ou do ser, do próprio ser.
Porque essa capacidade, que parte da dimensão noética, ela é exatamente a capacidade que nós temos de superar adversidades. E a gente superar adversidades exatamente a partir das nossas potencialidades, da vontade de sentido, né? A vontade de sentido é como se fosse um calor que você tem dentro de você. Frank, inclusive, faz essa metáfora, né? Uma frase dele que eu gosto muito, que está no prefácio de uma das suas obras, em que ele vai dizer, né, que o calor dure sempre, mesmo que a luz vá se apagando aos poucos. E aí essa ideia de calor é exatamente a vontade de sentido, porque às vezes a gente não vê muita saída para as coisas, a gente não sabe muito o que resolver diante de uma situação, mas a gente sente um calor dentro da gente que diz que a gente tem que continuar. E isso é a vontade de sentido. Então, ela é forte, ela é desafiadora e ela nos ajuda a resistir, nos ajuda a superar adversidades. E, portanto, a gente pode dizer também que tanto mais autêntico uma pessoa for, mais conectada com essa dimensão noética ela vai estar e, consequentemente, mais resiliente ela vai ser, ou mais resistente, ou mais forte. Nesse sentido, a gente pode dizer. Você veja a importância que é trabalhar com essa dimensão e conhecer essa dimensão, saber o que parte dela. Porque eu saber o que é a dimensão noética só do ponto de vista teórico não me vai fazer ser um bom profissional. Eu não vou saber o que trabalhar, eu não vou saber o que estimular, o que questionar, o que mobilizar na existência desse ser. A noção de espiritualidade também cabe em um outro episódio para o podcast, né? Mas você pode até dar uma pesquisada, se você quiser, já de antemão, para saber a diferença entre o que é espiritualidade e o que é religiosidade. Ateus são pessoas espiritualizadas, eles podem ser pessoas espiritualizadas. Então, não necessariamente a pessoa vai viver a espiritualidade, que seria uma busca por propósito, através da religião. A religião é sim uma via que muitas pessoas, inclusive, encontram, mas ela não é a única via. Portanto, a gente não pode dizer que a religião ou a religiosidade é a única forma da gente encontrar sentido, porque não é. A gente tem pessoas que não praticam nenhuma religião ou não acreditam em nenhuma divindade e ainda assim encontram sentido. Bom, a dimensão noética, Frankl vai dizer também que ela é inanalisável. E esse é um trecho que está no livro A Presença Ignorada de Deus, que também gera muita confusão nas pessoas. Muitas pessoas não sabem muito bem o que isso quer dizer. E acham que há até uma contradição de Frankl, porque ele fala de logoterapia e análise existencial. Mas nesse mesmo livro ele vai escrever que, na verdade, a ideia é a logoterapia ser uma análise para a existência. Algumas coisas elas são impassíveis de questionar. Portanto, vou trazer um exemplo aqui. Um valor muito importante para mim é o trabalho. Eu valorizo muito o trabalho. Eu gosto muito de trabalhar. Família também, para você de repente é família, é saúde. Enfim, amigos. Não sei qual é o seu valor. Ou os seus valores, mas enfim. A questão é que você pode perguntar, poxa, mas por que a família é tão importante para mim? Você pode até responder, mas nenhuma resposta vai dar conta de fato do que é a importância de uma família na tua vida. Você pode fazer essa mesma pergunta para você com relação ao trabalho, a uma religião, por exemplo, a importância que uma religião tem na tua vida e mais coisas. Enfim, no final das contas, essa pergunta ela pode ser feita, mas ela vai carecer de uma resposta concreta. Porque, na verdade, tudo que a gente tem é o reconhecimento de que nós valorizamos algo e a execução desse valor. Então, eu posso questionar, poxa, por que o trabalho é importante para mim? Por que a família é importante para mim? Mas isso é inanalisável. Porque isso não vai fazer com que eu deixe de ter a família enquanto valor importante para mim. Portanto, o que eu tenho que fazer é viver, buscar viver esse valor. Isso é mais importante, porque senão a gente fica preso ali em análises, a gente fica preso ali em reflexões e de fato não vivencia. E para ser bem sincero, um valor ele precisa ser experienciado. Até para a gente também conseguir reconhecer o sentido.
Então, por isso também algumas coisas elas não são simplesmente analisáveis, porque elas precisam ser vividas. Então, é uma análise para a existência no sentido de eu preciso concretizar esses valores em ações. Esses valores, eles não podem estar simplesmente no campo da teoria. Trabalho é importante na teoria, família é importante na teoria. Não, isso precisa ser uma prática. E é por isso que a logoterapia fala tanto do termo logovivente. A gente não pode ficar preso só na teoria. Então, a partir de agora, começa também a pensar os conceitos logoterapêuticos a partir de uma prática. Assiste um filme e observa como a dimensão noética das pessoas, ela se manifesta ali. Quais são os valores que estão associados? Qual é a noção de responsabilidade, a espiritualidade, a vontade de sentido das pessoas? Isso vai tornar muito mais fácil quando você tiver um contato dia a dia com uma pessoa, em que você vai conseguir auxiliá-la a se conectar com essa autenticidade, a maneira dela de ser e de existir. Então, a dimensão noética, ela também não pode ser algo simplesmente analisável para você enquanto logoterapeuta. Precisa ser vivido, precisa existir de fato, existir em ações concretas. Eu espero ter esclarecido um pouco mais sobre o que é a dimensão noética, e se ficou ainda alguma dúvida, manda um comentário, manda uma pergunta, vou ficar muito feliz em responder. Posso inclusive responder com outro episódio, ou posso responder também lá nos stories no Instagram. Então, se você ainda não me segue, segue lá, né? psi.lorenabandeira. E não deixa de me seguir também aqui na plataforma, né? No Spotify ou em outras plataformas, que eu ainda não coloquei outras plataformas, mas nas outras plataformas que eu for colocar, também, por favor, segue lá. É muito importante. Isso ajuda também a fazer com que outras pessoas recebam conteúdo. Então, eu espero você no próximo episódio. Manda sugestões também. E muito obrigada por fazer parte de mais um episódio do Sentido Pra Que Te Quero.